Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência tendo um carro velho aqui em Portugal, né? Eu tive esse carro por 2 anos, então nesses 2 anos tiveram alguns imprevistos que aconteceram, teve manutenções que eu tive que fazer nele. E nessa história aí que eu vou contar para vocês vão poder concluir se realmente vale a pena ou não comprar um carro velho aqui em Portugal. Será que vale a pena? Bora conferir. Esse carro era guerreiro. Eu comprei ele por 950 lá em abril de 2022. Ele era nosso único carro. A gente usava ele para tudo, trabalho, compra, viajar. A gente foi de Porto a Lisboa com ele e nunca nos deu problema de deixar a gente na rua, né? Sim, o carro teve manutenções nesse período que eu vou falar para vocês mais à frente, mas ele sempre nos levou até o destino sem problema algum. E para começar, eu vou falar para vocês como que a gente conseguiu comprar esse carro. Foi através do Facebook. Eu comecei a pesquisar, né, lá em 2022 os carros aqui no Marketplace. Então a gente começou a ver aí na zona que a gente estava, né, que era a zona de Leiria. A gente começou a pesquisar os carros e ver o preço. A gente via muitos carros danificados à pintura, né, quando era carro mais antigo, porque os carros aqui ficam muito tempo expostos à chuva, sol, né, o frio, né, que acaba danificando a pintura do carro. Então, quando os carros têm 20, 25 anos, a pintura realmente é mais danificada se o carro não foi restaurado, né? Então, esse pra gente não era um problema, a gente só queria um carro bom de mecânica. Então, foi isso que a gente foi atrás, pesquisando, se informando, né, se o carro era bom de mecânica. Tudo bem que a gente pode sim cair num golpe, porque as pessoas podem enganar, né? No anúncio pode colocar que o carro tá bom de mecânica, você pega o carro depois de uma semana que você comprou. Como não é de um stand, que é uma loja de veículos, é de particular, não tem a quem você recorrer, né? Você, digamos assim, que aceitou, correu o risco, né, de comprar um carro bom ou não. Então a gente correu esse risco, e assim, adianto para vocês que valeu a pena. No nosso caso, eu vejo casos de alguns vídeos de gente falando que comprou o carro e logo em seguida estragou o motor, estragou não sei o que lá. Mas nosso carro, eu vou falar para vocês mais pra frente o que a gente gastou de mecânica com ele, né, ao longo desse tempo. Mas ele nunca nos deixou na rua, assim, no sentido de precisar de um reboque para sair, nesse sentido, sabe? Eu tava andando, indo para algum lugar e o carro estragar. Isso nunca aconteceu com a gente. E era o nosso Fiat Punto, ele era da cor cinzenta. E ele é um carro, como vocês podem ver, com a pintura um pouco queimada, né? Mas ele era um carro muito bom. Aqui o teto principalmente era mais queimado por causa do sol, né, que pegava nele. Mas ele era um carro que atendia a gente muito bem. Ele era um carro, entre aspas, econômico, porque foi o primeiro carro que a gente teve aqui, então a gente não tinha um parâmetro muito bom. E a parte da interna dele era bem conservada para o ano. Eu tive um carro no Brasil que era um Corsa 2000, e a interna dele era muito mais, entre aspas, judiada do que desse carro aqui, que era 99. Então ele era 4 portas, né, como vocês estão vendo. A maçaneta de trás do carro não fechava muito bem e tinha alguns riscos na lataria dele, né, que devido ao ano do carro, as batidas que tinha. Eu nunca cheguei a bater ele, mas no estacionamento do serviço, tipo, eu deixava ele, as pessoas acabavam abrindo a porta, encostando, e era natural que, né, ia arriscando o carro. Mas ele era um carro muito bom, estimado, né, como as pessoas falam aqui em Portugal. Então agora, trazendo para vocês um pouco das manutenções que a gente fez nele. Quando a gente comprou o carro era, né, começo de abril, final de março. Ele era a inspeção, que aqui em Portugal é obrigatória, já no mês 6. Então, como o carro estava confortável, né, no sentido de não ter nenhum barulho, não tinha nada assim que a gente visse visualmente que podia reprovar na inspeção. A gente não sabia como que era a inspeção, né, em si, porque eu nunca tinha pesquisado realmente como que era a inspeção, né, do veículo aqui em Portugal. Eu peguei e fui, só que nessa que eu fui o carro reprovou já de primeira. Eu gastei aí 4 euros para limpar o carro por fora e por dentro, para dar um grauzinho. Que, como eu falei, amanhã a gente vai na inspeção, né, vai levar o carro na inspeção.
e torcer que passe, né? E o rapaz que fez a inspeção, eles acabam vendo, né, o pneu, começa a ver a questão da mecânica do carro, fazer alguns testes. E ele fez um teste no escapamento do carro, que é para ver os gases poluentes. Então, o que é ver os gases poluentes? É ver se o veículo polui mais do que aquilo que é determinado para o veículo, para o motor dele. Então, foi aí que o carro reprovou. E ele falou, olha, você tem que levar o carro no mecânico e ver o que se passa, né, para que possa ser arranjado. E depois você traz aqui para ver se ele passa. Então aí eu levei no mecânico, o mecânico falou que estava assim o catalisador, ele não sabia se tinha roubado, se foi tirado. Então aí começou as manutenções. Eu vou trazer para vocês aqui todas as manutenções que eu fiz no decorrer desses 2 anos, para o vídeo não ficar muito extenso. E vou dizer para vocês o que foi e quais foram os gastos que eu tive nele, tá? Mas no decorrer desse tempo, o carro trouxe algumas manutenções para a gente fazer. Então, o amortecedor dianteiro foi uma das coisas que a gente teve que trocar já de começo. O que tive mais manutenção? Eu até anotei aqui para vocês, eu tive manutenção com o braço que segurava a roda, porque depois que eu troquei o amortecedor continuou batendo e eu fui lá e o braço estava... o eixo ali que segurava o braço estava danificado, então foi mais 90 euros com o eixo do braço. O escapamento dele, depois de um tempo que eu estava andando com ele na rua, caiu, então eu tive até que amarrar com uma corda do meu tênis o escapamento na rua. E estava indo no mercado e esse dia acabei me estressando bastante, porque não era uma coisa que eu esperava gastar nesse mês, que estava um pouco apertado financeiramente. Foi 87 euros. No outro ano seguinte, quando eu fui levar na inspeção, ele reprovou por causa dos faróis, que não estava... a princípio eu pensei que era luz fraca, né? Então a gente trocou a lâmpada, levei lá de novo, reprovou mais uma vez e depois eu troquei o farol, foi 50 euros. A bateria dele foi 45 euros. O alternador também dele estragou há um tempo. No período que eu fui para o Brasil, em 2024, ele ficou um tempo parado e né, foi nesse período que eu troquei a bateria pensando que era a bateria que tinha estragado, né? Mas no fundo era o alternador, então foi mais 40, o alternador foi 40 euros, desculpa. Filtro e óleo, nesses 2 anos eu troquei 2 vezes, foi em 100 euros, né, as 2 vezes, foi mais ou menos 50 euros cada vez que eu troquei. Pastilha de freio foi 30 euros. E o cabo de vela dele, que uma vez ele estava falhando, e eu fui lá abrir o capô e comecei a ver, e estava quebrado o cabo de vela, eu fui lá e comprei, eu mesmo troquei, foi 24 euros, foi a manutenção mais barata que eu tive nele nesse período. E assim, teve umas outras coisas no decorrer que teve que fazer nele, mas eu não trouxe para vocês porque é pneu que tive que trocar, né, nesse período dele. Então é coisas que é do uso do carro mesmo, né? Que você usa o carro, você tem que fazer manutenção nele, trocar os pneus, trocar o óleo. Eu trouxe aqui a questão do óleo só para vocês terem ideia de quanto foi. E o pneu também foi em torno de 25 a 30 euros, porque eu não comprei um pneu novo, comprei um pneu usado. E pronto, resolveu na altura, atendeu minhas necessidades. E como foi para vocês, eu andei muito com ele. O carro tinha 265 mil quilômetros rodados e ele era um carro a gasolina 1.2. Então, no Brasil, né, a gente pensa, nossa, um carro mais de 200 mil quilômetros rodados é uma dor de cabeça. E aqui é muito comum ter carro assim, com muitos quilômetros rodados, diferente do Brasil. Esse Corsa que eu tinha, ele tinha 185 e ele era ano 2000 e já achava que qualquer hora podia estragar o motor, coisa assim do gênero. Não tirando que aqui não possa acontecer, porque também pode acontecer, mas a gente vê que é mais difícil, pelo menos né, na bolha que eu vivo, das pessoas que eu convivo e que eu vejo vídeo, que eu pesquiso, eu vejo que é mais difícil isso acontecer. Muitas pessoas têm carro mais antigo e não questionam muito em relação de manutenção, as coisas né, desses veículos, igual o Fiat Punto, pelo menos, que eu posso dar de exemplo, as manutenções dele é muito barata, né? Então você acaba ali não tendo uma parcela todo mês, né, de comprar talvez um carro parcelado, mas diluindo né, no ano aquilo fica barato de manutenção que você gasta no veículo. Então foi né, nesses 2 anos a gente viu que não tinha necessidade de trocar de veículo. A gente até teve um período que a gente teve um carro, um outro carro, mas daí é a história para outro vídeo. A gente ficou com ele durante 2 meses e já vendeu, porque a manutenção dele ia ser mais cara, tinha coisa para arranjar e pra gente não era viável na altura. E com o carro a gente conseguia resolver bem, né? Então não tinha necessidade de a gente ter um gasto a mais naquela altura. Então, né, somando as manutenções ali, né, em torno dos 900 euros que a gente teve durante esses 2 anos,
E se a gente for diluir, né, nesses 2 anos por 24 meses, que são 2 anos, dá um valor muito baixo, né, que a gente teve manutenção dele por mês, se a gente for pensar assim desse lado. Mas pra gente, né, trazendo um resumo aqui da minha opinião, pra gente compensou muito ter esse carro nesse período, no nosso início aqui, como a gente veio, né, isso depende muito de como você vai vir financeiramente para cá. Se você vai vir com uma reserva maior de dinheiro, você pode comprar um carro mais caro, mas não era o nosso caso, né, a gente veio com o dinheiro contado e pra gente, né, comprar um carro que atendesse nossas necessidades ali de início, já resolvia. Então a gente optou por comprar um carro mais barato, né? Quando é mais barato é um carro mais velho, ou pode ser um carro que tenha defeito, né? Mas daí nesse período foi esse valor que a gente gastou no carro, então pra gente compensou sim, porque a manutenção é barata e além da manutenção ser barata, é um carrinho bonzinho de dirigir, hein? Ele tem a direção assistida, né? Que aqui eles chamam de direção assistida. Tem vidro elétrico. Outra coisa que eu esqueci, esse vidro elétrico aqui parou de funcionar, tá? Eu não sei porque também parou de funcionar, mas é assim. Esse aqui funciona pelo menos. Tá? E tem ar quente, tem ar gelado, não tem ar condicionado. O espacinho dele é bem bom, digamos assim. É só nós dois que andam nele, né? Então eu acho um espaço bem bom. Em Portugal é obrigatório a gente ter o seguro do carro. E nos 3 primeiros meses quando eu cheguei, eu não sei quais que são os critérios deles para avaliar aqui o preço do seguro pra gente, mas pode ser pela idade, pode ser pelo tempo de carta, ou talvez o tempo que você já chegou, né, por ser recém-chegado, eu não sei mesmo quais são os critérios, mas eu paguei 178 euros em 3 meses de seguro. E eu sabia, né, porque eu tinha pesquisado antes, eu fui procurando outra seguradora, né, mais barata. E daí eu acabei encontrando da Fidelidade, encontrei outras, primeiro a da Liberty que eu tinha pegado, daí fui para Fidelidade, e daí eu fui trocando, fui tentando renegociar e agora eu pago 221 euros e 85 cêntimos no ano. Então, em vista de 3 meses que eu pagava um absurdo, né, de 170 e pouco, é muito mais barato. Então tem mais esse gasto que a gente tem no carro, mas isso daí não é só um carro velho, um carro novo, é todo carro, é obrigatório ter seguro aqui. Então essa é mais uma despesa que a gente tem no ano, fora o IUC, né, que é como se fosse o documento do Brasil, é o documento daqui que a gente tem que pagar. Desse carro aqui é 39,90 e poucos cêntimos, 95 se eu não me engano. No final das contas valeu a pena pra gente porque foi um carro barato, entre aspas. E quando a gente chega aqui em Portugal a gente pensa só em se locomover, né? Ir pro trabalho, ir fazer compra, conseguir, né, final de semana se dar um tempo ir em algum lugar, conhecer um lugar novo, passear. Então ele atendeu nossas necessidades, o que a gente procurava no início. E a gente só se desfez dele agora porque a gente comprou um carro um pouco mais novo. Né? Não era nossa intenção se desfazer dele, porque, como foi para vocês, era um carro de manutenção barata. Só que quando tem 2 carros, são 2 seguros para pagar, são 2 IUPs e pode ser 2 manutenções caso venha estragar alguma coisa. Então, pra gente, como a gente conseguia se virar com um carro só, não tinha sentido ter 2 carros no momento, né? É claro que é mais confortável, tipo, igual um tá horário diferente do outro do serviço, então consegue se locomover, não precisa pegar outro carro, não precisa o outro levar no lugar e depois ir buscar. Então traz um conforto em relação a esse ter 2 carros aqui em Portugal, né? Porque eu e minha esposa, a gente tem habilitação os dois. Então seria muito mais confortável a gente ter 2 carros, seria, mas financeiramente não é a hora, né? Pode ser que em outro momento a gente tenha 2 carros, no momento a gente tem só um agora, que é esse mais novo que foi para vocês, que a gente comprou. E infelizmente, ou felizmente, para quem comprou também, a gente vendeu ele por 750 euros. Vendi mais barato do que eu comprei, sim, foi mais, no sentido, recuperei um pouco do dinheiro da manutenção que eu gastei nele nesse período, mas os carros estão nessa faixa de preço aqui em Portugal agora, nessa altura. A gente encontra carro ali no anúncio no Facebook ou até mesmo na OLX por 600 euros, 700, 800, 900 mil, mas como a gente queria vender rápido, né, o carro, anunciei por 750. Foi até uma família ali em Troncamento que comprou o veículo. Eles vieram até cá buscar, gostaram do carro, levaram. E eu espero que atenda eles muito bem esse carro também, assim como atendeu a gente nesse período. Claro que o carro pode vir estragar alguma coisa, porque não é um carro novo. Se a gente quer um carro que não traga manutenção, a gente tem que comprar um carro zero. E mesmo assim tem um risco de ter alguma manutenção para fazer nele, né? Vai aí a questão da garantia que tem com a concessionária. Mas esse carro atendeu a gente muito bem, eu até deixei alguns vídeos aí e vou ter de recordação esse vídeo também comigo,
porque fez parte de uma fase nossa aqui em Portugal que eu quero ter guardada como recordação para eu poder ver depois e me lembrar, porque esse carro foi muito útil pra gente e fez a gente ir pro trabalho, voltar e ter tudo que a gente tem hoje foi através dele, porque ele que nos levou para cima e para baixo. E agora, com base no que eu falei para você, eu quero saber de você, se você está aqui em Portugal ou se você está no Brasil ainda, o que você acha, se vale a pena ou não ter um carro mais velho aqui em Portugal, ou vale a pena trazer um pouco mais de dinheiro e poder comprar um carro um pouco mais novo? Diz aqui nos comentários, eu espero você no próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão de alguma coisa que eu deixei mal esclarecido aqui, ou deixei de comentar ou falar, ou falei por cima e não entrei mais a fundo e queira saber, deixa nos comentários também, que eu vou estar olhando nos comentários e respondendo vocês. E deixe uma sugestão no próximo vídeo que eu possa gravar para você também, caso tenha algum assunto em específico que você queira saber. Abraço, até o próximo vídeo.